Gênesis capítulo 48, a partir do versículo de número 8. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Eu leio um versículo e os irmãos leem outro, e assim sucessivamente iremos fazer a leitura. O versículo 8 diz assim: Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? A igreja, versículo 9. E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fez-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Versículo 11. Israel disse a José: Eu não dava ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. O 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. O 15. E abençoou José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. O 17. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para pôr-lhe sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. O versículo 19. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. O 21. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Todos. O 22. E ele Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. A tradução é diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Quantos mais desejam participar dessa oração? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade de estarmos aqui e podermos ouvir a tua palavra, Senhor. Continua falando, ó Deus, com o teu povo,
continua falando conosco, continua falando, ó Deus, com a tua igreja nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo, ó Deus, através do teu Santo Espírito, ó Pai, a tua palavra aos nossos corações. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja poder sentar em nome de Jesus. Eu gosto muito, irmãos, de estudar e aprender com os personagens bíblicos, né? Nós aprendemos com a vida desses homens. Esses homens, eles acertaram. Esses homens também, eles erraram. Esses homens mostraram para cada um de nós que, apesar de homens de Deus, eram homens. E como qualquer homem, como qualquer ser humano, aprenderam e às vezes aprenderam errando também. Jacó é um desses servos de Deus que se tornou um patriarca, né? Ele teve uma missão extraordinária no reino de Deus, né? Ele foi aquele homem que, através dele, os projetos de Deus se cumpriram na vida do seu povo. É um homem de uma fundamental importância na história bíblica e no relato bíblico. São muitas páginas, irmãos, que a palavra de Deus dedica à história deste homem chamado Jacó. Homem que teve o seu nome até mudado para Israel, né? Tamanho é a sua importância e tamanho aquilo que Deus fez na vida desse servo do Senhor. E eu, nesta manhã, queria humildemente com os irmãos estar falando um pouco da vida de Jacó, da vida de Israel, né? Nós lemos aqui o capítulo 48 e o interessante é que começamos pelo fim da história, né? Mas tem um propósito, irmãos. Tem um propósito de nós começarmos pelo fim. Aqui rapidamente falando sobre já perto da sua partida, né? A Bíblia diz que ele já não enxergava bem. Ele já o que, irmãos? Já não enxergava bem. Seus olhos já haviam se escurecido. Ele já não conseguia discernir direito quem estava à sua presença, né? Ali estavam os filhos de José, né? Seu filho, seus netos, e ele já não os reconhecia bem, a ponto de perguntar quem eram aquelas crianças, aqueles moços que estavam ali, e o seu filho explicar quem era. E diz a Bíblia que naquele momento ele abençoou os filhos de José, ele trouxe uma palavra de bênção, e a Bíblia diz que José colocou os seus filhos na posição que ele queria, a posição correta, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Observe que José está com muito cuidado, irmãos. Observe que José faz tudo perfeito, tudo certo, para que não haja problema, para que não haja dificuldade, para que não haja equívoco. José está consciente da deficiência do seu pai Jacó no sentido de enxergar. José está consciente que ele não está enxergando mais bem. Mas interessante, irmãos, é que nós vamos ver que neste momento parece que é o momento aonde Jacó está enxergando melhor. A visão de Jacó neste momento é a sua melhor visão. Neste momento a sua visão está como nunca esteve. Uma coisa, irmãos, é nós vermos. Outra coisa, irmãos, é nós enxergarmos. E parece que esse é o ápice daquilo que é a visão de Jacó. Então José faz tudo certo. Coloca o mais velho do lado direito e o mais novo do lado esquerdo. E a Bíblia diz que naquele momento Jacó faz algo inesperado. Ele cruza as suas mãos, irmãos. E ele coloca a sua mão direita sobre a cabeça do mais novo e a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho. Aquilo é constrangedor, porque a Bíblia diz que José, que não era somente José, mas o governador de Israel, irmãos, do Egito, governador do Egito,
naquele momento se incomoda. Jacó não está somente na presença do seu filho. Jacó está na presença do governador do Egito, da segunda pessoa mais importante naquela nação. Na segunda maior autoridade ali presente era o seu filho. E ele desagrada o seu filho naquela atitude. Diz a Bíblia que José pega a mão de Jacó e quer trocar de lugar, mas a Bíblia diz que Jacó, primeiramente submetido à vontade de Deus e desfrutando da visão celestial, ele diz: não, meu filho, não é assim, é do jeito que eu estou fazendo. Quem dera, irmãos, que esta compreensão na vida de Jacó tivesse sido alcançada logo no início da sua caminhada, mas não foi. Ele passou um longo processo para aprender a confiar em Deus, para aprender a confiar na soberania de Deus e saber que quando Deus determina alguma coisa, isto irá acontecer, que alguém queira, que alguém não queira, que até uma autoridade do Egito não queira, mas irá acontecer, porque o Deus ao qual nós servimos é um Deus soberano. A maior conquista de Deus, irmãos, está no nosso coração. A maior conquista de Deus em nossa vida, irmãos, está na nossa submissão. Essa é a maior conquista. Mas a palavra de Deus diz que Deus é o Deus que inclina o coração do rei para onde Ele quer. Não tem essa, irmãos, de não se cumprir aquilo que Deus quer. Não existe essa, irmãos, possibilidade de não acontecer aquilo que Deus determinou. Mas quando nós vamos, irmãos, para o capítulo de número 25, abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo de número 27, perdão, irmãos. Capítulo de número 27. Veja o que a palavra de Deus diz. Gênesis 27 diz assim, o versículo 1: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver. Veja que coisa interessante, né? Lá no final, quem não está enxergando bem é Jacó. Mas aqui parece que essa história já havia acontecido, porque Isaque também não está enxergando bem, já perto do fim da sua vida, da sua caminhada. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Versículo 3 diz assim: agora pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa como eu aprecio, e traze-ma para que eu a coma e te abençoe antes que eu morra. Agora veja o que aconteceu, irmãos. Rebeca estava ouvindo tudo. Versículo 5 diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Versículo 6 diz assim: então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Ela contou o que ela ouviu. E o versículo 7, veja o que ela diz: traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Ela conta exatamente o que ela ouviu o seu marido dizer. Agora veja o que diz o versículo 8: agora pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe:
Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Dá-se ao caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e trazei-nos. E ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Veja, os irmãos conhecem a história. O texto é um pouco comprido, mas eu acredito que já alcançamos o nosso objetivo na leitura. A Bíblia diz que Rebeca escuta seu esposo dar uma palavra, e a palavra era que Esaú preparasse uma comida e viesse e servisse a Isaac. Isaac logo em seguida daria a bênção ao Esaú, ao seu filho mais velho. Agora, irmãos, perceba o que está acontecendo aqui. O Isaac, ele ama, ele gosta, ele tem o desejo que a bênção esteja sobre o seu filho mais velho. Não era simplesmente porque ele gostava sem motivo. Não era porque simplesmente ele respeitava a tradição. Não era simplesmente por isso. A Bíblia nos revela que ele gostava da comida do seu filho mais velho, o Esaú. E por gostar da comida do seu filho mais velho, ele tinha preferência por Esaú. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: cuidado pelo motivo das suas preferências. Será que a minha preferência na escolha de alguém para ocupar uma posição ou para estar ao meu lado é porque essa pessoa tem algo que me agrada, tem algo a me oferecer? É por causa da minha barriga? É por causa do meu estômago? É por causa dos meus interesses? Ou existe alguma outra motivação? A motivação de Rebeca era uma motivação correta. A motivação de Isaac era uma motivação errada. Agora, pasmem os irmãos, porque Isaac é um patriarca também. Isaac é alguém escolhido por Deus também. Isaac serve a Deus e tem grande valor diante do Senhor. Se nós falarmos da vida de Isaac, a sua vida e o seu exemplo, quando a Bíblia diz que Abraão levou Isaac, a Bíblia diz que ele se submeteu a Deus de tal maneira que Abraão ia sacrificar Isaac, e Isaac não esboçou reação nenhuma. E naquele momento Isaac se tornou um arquetípico do próprio Cristo, um exemplo do próprio Cristo, obedecendo o Pai em tudo, mesmo que isso lhe custasse a vida. Mas houve um momento na sua vida no qual Isaac já não enxergava bem, Isaac já não compreendia bem. Não era só, irmãos, a perca da visão natural, era a perca da visão espiritual. Temos que ter cuidado para no final da nossa caminhada nós não perdermos a visão espiritual. Esta é a mais importante. A mais importante visão não é a visão dos seus olhos. A mais importante visão não é a visão de poder enxergar as coisas naturais. Você pode ter um óculos caro, você pode enxergar perfeitamente a distância, mas se você perder a visão espiritual, você perdeu grande coisa. Observe que Rebeca, por sua vez, tinha a visão espiritual aperfeiçoada naquilo que era a compreensão. Ela sabia que a bênção pertencia ao seu filho mais novo. Como é que ela sabia, irmãos? A Bíblia diz que ainda no ventre de sua mãe houve uma palavra da parte de Deus. Vamos ler, abra sua Bíblia no capítulo de número 25 e no versículo de número 21, veja o que a Bíblia diz. Gênesis 25, 21. Acompanha, é importante.
É lendo, é falando e acompanhando. É assim, irmãos, que nós temos que aprender. É acompanhando a leitura. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora veja o que aconteceu. Os filhos não estavam, versículo 22, os filhos não estavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor, orou. Versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao menor, ao mais novo. Irmão, de quem era a bênção? Era de Jacó e de Esaú. A bênção era de Jacó. Mas Esaú não era o mais velho? Mas Deus é soberano. Quando Ele quer inverter a ordem, Ele inverte. Eu e você não podem inverter. Mas o Deus soberano do céu, quando Ele quer inverter a ordem de alguma coisa, Ele inverte. E Ele quis, irmãos, Ele quis que o maior serviço o menor. Ele quis que a bênção fosse do mais novo. E a bênção estava prometida ao mais novo. E Rebeca sabia disso. Por isso, a preferência de Rebeca era por Jacó. Rebeca era uma mulher que preservava a visão espiritual baseada na palavra de Deus. Até o fim, irmãos. Ela lutou e ela perseverou, porque ela sabia que havia uma palavra da parte de Deus que dizia: a bênção é de Jacó, a bênção é do mais novo. Mas Isaac havia perdido a visão espiritual quanto a esta questão. Era servo de Deus, servia a Deus, era patriarca, tinha comunhão com Deus, mas quanto a esta questão, ele havia perdido a visão. Mas Rebeca preservou a visão. Cuide da sua visão, para você não perder a sua visão espiritual para com Deus. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procedem as saídas da vida. Cabe a mim e cabe a você guardar o nosso coração e a nossa visão espiritual para com Deus. Às vezes alguém reclama: mas irmão, não acontece as coisas mais como acontece antigamente. Mas irmãos, a gente já não vê as coisas como há 20 anos atrás, como há 30 anos atrás. Mas será que eu e você ora como nós oramos no início da nossa fé? Será que nós caminhamos como nós caminhamos no início da nossa caminhada? É por isso que está escrito, irmãos: volte ao primeiro amor, às primeiras práticas. Volte à primeira visão espiritual de quando você entregou a sua vida a Jesus. Irmãos, a gente buscava tanto a Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. Só eu jejuei 3 vezes direto, irmão. Minha mãe pensou que eu estava maluco. Mas depois que a gente recebe, irmão, para a gente fazer um jejum é um sacrifício. Por isso que tem gente que às vezes Deus demora e diz assim: não, vou dar agora não. Porque se eu der agora, depois ele não busca, depois ele não busca pela madrugada, depois ele não faz um jejum mais de jeito nenhum. Aí Deus vai deixando, sabe por quê, irmãos? Porque Deus se agrada, irmãos, do nosso primeiro amor, das nossas primeiras práticas, das nossas buscas. Deus se agrada quando nós preservamos a nossa visão espiritual. Ela sabia, irmãos, e confiava que a bênção era de Esaú, de Jacó.
Agora tem uma coisa, viu, irmãos? Tem uma coisa que Rebeca fez e que a gente tem que ter cuidado para não fazer. Ela sabia que havia uma palavra de Deus para a vida de Jacó. Mas tem uma coisa, irmãos, que parece que ela não aprendeu. E o que foi, irmão Marcos? Ela não aprendeu a esperar em Deus. Ela não aprendeu que o Deus que dá a palavra é o Deus que cria situações para que a palavra se cumpra. Ela não aprendeu a descansar o seu coração e confiar nas promessas de Deus. Não adianta eu apenas saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho também que confiar que essa vontade vai se cumprir, porque o Deus que prometeu é poderoso para cumprir as promessas dele na minha vida. Oh, glória a Deus. E talvez alguém diga assim: irmão Marcos, mas o homem já pediu a comida e já ia abençoar. Eu não tenho nada a ver com o homem, eu tenho a ver com Deus. Irmão Marcos, o homem já disse: olha, prepara a comida, faz, quando tudo certo eu vou comer, e quando eu comer eu vou abençoar. Os planos do homem são um, os nossos projetos são um, mas a palavra de Deus diz que os planos de Deus estão acima dos nossos planos, e que a mente de Deus está acima da nossa mente, e que os caminhos de Deus estão acima dos nossos caminhos. Se Deus determinou alguma coisa da tua vida, vai acontecer, quer alguém queira ou quer alguém não queira, mas o teu Deus que prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Irmão, parece que a gente às vezes esquece que Deus já tirou o sono de rei para cumprir promessa na vida de crente. Aleluia. Aí está lá o servo do Senhor, Mardoqueu, fez a obra, guardou a posição. Aí daqui a pouco uma perseguição, e já tinha a forca pronta, e o diagnóstico parece que era o pior possível, não dava nem para piorar aquele diagnóstico. Se eu e você quisesse mudar alguma coisa para piorar, eu acho que a gente nem achava nada para piorar ali. Mas diz a Bíblia que de repente está lá o rei, e o rei sem sono, e o rei diz: traz aí um livro que só Deus sabe o tamanho, irmão. E quando abre o livro, cai a passagem de Mardoqueu, daquilo que ele fez, daquilo que ele realizou. E naquele momento o rei disse: eu tenho que fazer alguma coisa pela vida deste homem, porque era coisa que vinha do céu, era coisa que vinha de Deus. O que vem de Deus para a tua vida vai se cumprir. Vai acontecer, ainda que Deus tenha que tirar o sono de alguém. Deus não tem problema de tirar o sono de ninguém, não. Deus faz aquilo que tem que fazer para que a sua vontade se cumpra. Quem disse, irmãos, que tem vontade maior que a vontade de Deus? Quando Deus determina algo, pode acontecer o que acontecer, mas vai se cumprir. Eita, Deus tremendo. Parece que Rebeca tinha se esquecido. Eita, Jesus. Ah, irmãos, quando a gente se esquece, quem prometeu, não é só o que prometeu, não, irmãos, é quem prometeu. Às vezes a gente fica: ele prometeu isso, ele prometeu isso. Não, irmãos, isso eu já sei. Eu tenho que saber o seguinte: foi ele que prometeu. Foi o Deus que manda no céu, que manda na terra, que manda debaixo da terra, que manda no mundo espiritual, que acalma mar, que acalma vento, que anda sobre o mar, que multiplica pão, que multiplica peixe, que cura doente, que acrescenta ano de vida. Ele é poderoso para fazer do jeito que ele quer. As irmãs chegam diante do túmulo e se esquecem quem mandou. Até entender a mensagem. Jesus disse: tira a pedra.
Entenderam ou não entenderam, irmãos? Entenderam? Às vezes a gente entende tudo. Estou entendendo tudo que está sendo dito. Mas o problema não é eu e você entender. É eu e você confiar naquele que mandou. Não importa se o defunto está morto há 4 dias. Ele pode estar morto há 40 dias. Para Deus não importa não. Se ele disse tira a pedra e ponto final. Mas Senhor, já cheira mal, Senhor. Já está morto faz 4 dias. Jesus disse: Marta, Maria, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Irmão, nós temos que aprender a crer também. E Rebeca foi lá e disse: vou dar um jeito disso. A promessa é do outro. Vou dar um jeito, olha, vai na frente, faz uma comida, faz isso, faz aquilo, ajeita, arruma, e não, mas eu não tenho pelo, mas eu arrumo o pelo, e ela fez de tudo, e a Bíblia diz que quando chegou Jacó na frente, deu a comida, e Jacó recebeu a bênção do pai, e aí depois o irmão chegou, e quando o irmão chegou foi um desespero, o pai se desesperou, o irmão se desesperou, queria matar Jacó, Jacó saiu às pressas, Jacó foi lá, não sei para onde, longe, para um lugar longe, lá para um lugar dos parentes, e lá ficou durante 20 anos. Mas sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que quando eu faço as coisas do meu jeito, prejuízo virá sobre a minha vida. A Bíblia diz que Jacó agora foi para Padã-Arã e começou a conviver com Labão. E quando ele começou a conviver com Labão, a Bíblia diz que Labão enganou ele durante 20 anos. Prometeu Lia, prometeu Rebeca e deu Lia. Depois enganou para ficar de novo com Jacó. A Bíblia diz que ele acertava um salário e durante 10 vezes ele mudava o salário. De tal forma que Jacó, quando ia receber a bênção, ele mudava e mudava e mudava. E ele passou enganado 20 anos. E depois Deus estendeu a misericórdia e fez Jacó prosperar no tempo certo. E só depois de 20 anos que Jacó prosperou. E Deus disse: Jacó, sai daí, porque senão vai ficar ruim para tu. E Jacó saiu daquele lugar. E diz a Bíblia que Jacó foi caminhando e se encontrou com o anjo. E brigou com o anjo. E o anjo tocou na sua coxa. E ele ficou manco. E depois ele teve que se reconciliar com seu irmão. Depois de 20 anos. E se prostrou diante do seu irmão. E o problema estava lá de pé depois de 20 anos. E a vez que ele teve que se humilhar para seu irmão. E se humilhou. Veja o tamanho do prejuízo, irmãos. Sabe qual foi o maior prejuízo que Jacó teve? Por fazer as coisas do seu jeito. É que ele nunca mais viu sua mãe. A mãe morreu e ele não viu mais. E o que é que a gente aprende? Faça as coisas do jeito de Deus, porque do jeito de Deus não tem prejuízo. Do jeito de Deus é bênção. Do jeito de Deus só tem vitória. Quando eu faço as coisas do meu jeito, há prejuízo na minha vida. Quer fazer as coisas do teu jeito? Se prepare, talvez você nunca mais veja a face de alguém. Quer fazer as coisas do teu jeito? Cuidado, você pode parar em Padã-Arã e ser enganado durante 20 anos. Quer fazer as coisas do teu jeito? Te prometerão uma coisa e te darão outra. Quer fazer as coisas do teu jeito? Cuidado com o anjo do teu caminho. Cuidado para não ficar manco. Faça as coisas do jeito de Deus. Ah, mas eu era da comissão, agora eu sou dirigente. Qual é o problema? Sendo dirigente ou sendo da comissão, faça do jeito de Deus. Ah, mas agora eu sou pregador. Faça do jeito de Deus. Sendo pregador, sendo dirigente, sendo porteiro, sendo o que for, sendo ou não sendo, faça as coisas do jeito de Deus. Ou então espere o prejuízo. Ele estará às suas portas. Mas eu não tenho dúvida, irmãos, que aquilo estava no coração de Jacó.
A Bíblia, irmãos, é tremenda, porque agora a palavra de Deus vai revelar o fim da história de Jacó. Parece, irmãos, que aquilo estava dentro do coração de Jacó, e parece que ele se questionava dia e noite e dizia assim: se a gente não tivesse feito desse jeito, como era que Deus ia abençoar? Não tinha condições, ele já ia comer a comida, ele já ia dar a bênção para o outro. E aí Jacó sabia, Rebeca sabia que depois que a bênção fosse ministrada, não tinha como voltar atrás. E aquilo é muito possível que aquilo estava presente no coração de Jacó, e ele ficava se martirizando e dizendo: e se eu não tivesse feito o que fiz? E se minha mãe não tivesse feito o que fiz? Como era que eu receberia a bênção? Aí Deus disse: eu vou te mostrar. Eu creio nisso, irmão. Deus, eu vou te mostrar como é que tu recebia. Aí veja a situação. Os irmãos lembram que Isaac não está enxergando, e que o problema é com dois irmãos, e que ele não consegue enxergar, e que a vista está ruim, e que o problema é com dois irmãos, e os dois irmãos são gêmeos. Agora veja o que acontece. Quem não está enxergando? Jacó. São quantos filhos para ele abençoar? Podia ser um, não, irmão? Estava tudo resolvido se fosse um. Não tinha briga, não tinha dúvida, não tinha. Mas eram dois. E para piorar, o mais velho não era o que Deus queria dar a bênção. Era o mais novo. Os irmãos estão entendendo que a história se repetiu. E agora quem está na pele no lugar de Isaac é Jacó. E agora? Aí Deus mostra como poderia fazer. Deus mostra na prática. Tem coisas que Deus vai te mostrar e vai te ensinar através da palavra, mas tem coisas que Deus vai te mostrar na prática. Uma coisa, irmãos, era Jesus dizer para os discípulos: não, pode ir ali no barco, sem medo. Mas Senhor, se tiver uma tempestade, eu acalmo. Era uma coisa. Alguém ia dizer: rapaz, será que é desse jeito mesmo? Nunca ouvi falar que ninguém acalmou o mar, esse negócio assim que ele está dizendo. Jesus não, assim não. Vamos. E aí na prática, Jesus mostrou. Tem coisas que Deus quer mostrar para nós na prática, para a gente ter experiência. Quando Lázaro morreu, sabe o que Jesus disse? Eu me alegro por amor de vós. Aí se a gente ficar meditando, irmãos, por que Jesus se alegrou pelos discípulos se o problema foi com Lázaro? Se foi Lázaro que morreu? Porque Jesus sabia o que ia fazer, e Jesus sabia o que eles iam contemplar, e Jesus estava alegre com eles, porque Jesus ia dar a experiência mais espetacular àqueles homens. E agora Deus mostra a Jacó na prática como ele poderia ter feito. Aí Jacó está lá diante dos moços. Diante de Jacó está seu filho. Diante de Jacó está a autoridade, a segunda maior autoridade do Egito, seu filho. Mas na hora de abençoar, Deus trata algo com Jacó. E quando Jacó, os irmãos pensam que Jacó não temeu, não? Os irmãos pensam que Jacó não estava pronto para fazer tudo do jeitinho certo, não? Quem quer desagradar seu filho, e principalmente o governador? Ninguém quer, não, irmãos. Ele estava pronto para fazer tudo como manda o figurino, mas naquele momento o Deus do céu tratou algo com ele e inclinou o coração dele. E quando ele foi estendendo as mãos, Deus foi mudando algo, mudando, e as mãos veio assim. Porque o coração do rei está nas mãos de Deus, e Deus inclina para o lado que ele quiser. E naquele dia Deus disse para Jacó: Jacó, se você tivesse feito do meu jeito, eu tinha inclinado o coração do meu servo.
A Bíblia diz que ele foi contratado pelo rei, e aí ele montou lá um sacrifício, não sei o que, tanta coisa, e na hora, irmão, dele amaldiçoou o povo de Deus. Quando ele começou a falar, eu abençoo, aí o rei disse, não é para amaldiçoar, eu abençoo, porque Deus manda até na nossa boca. Se Jacó tivesse confiado, se Rebeca tivesse confiado, quando Isaac fosse dar a bênção, Deus ia mudar o quadro, porque Deus não muda só no começo não, irmãos, Deus muda no fim também. Às vezes Deus opera no começo, às vezes Deus opera no meio, mas às vezes Deus diz assim, eu quero operar no último instante, no último momento, porque eu sou o Deus, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio, mas eu sou o fim também. Irmão, mas o médico me deu só uma semana. Teu Deus precisa só de um segundo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Eu nunca esqueço, irmãos, quando minha mãe foi desenganada pelo médico, ela teve tumores na sua garganta e demorou a fazer a cirurgia para tirar aqueles tumores. Não eram tumores malignos, mas simplesmente acabaram com suas cordas vocais. Minha mãe perdeu 90% da sua voz, do volume, falava bem baixinho. Para a gente ouvir, ela tinha que praticamente encostar a cabeça juntinho dela para poder ouvir alguma coisa. E os médicos explicou assim, não foi eu não. Ela se tratava de um doutor que era o especialista aqui em Pernambuco, uma referência até de time de futebol. Esse doutor era tido como um excelente doutor Leonardo. E o doutor Leonardo disse assim, olha, seu caso evoluiu, os exames mostraram aqui que suas cordas vocais foram totalmente afetadas. Você nunca mais vai falar como você falava antes. E para explicar, ele disse assim, olha, as cordas vocais são como um papel que é queimado e vira cinza. A cinza nunca mais vira papel. Papel vira cinza, mas a cinza nunca mais vira papel. Você nunca mais vai falar como você falava. A gente foi no outro médico, doutor Luiz Mário. O doutor disse, a gente vai fazer essa cirurgia rápida. E fez a cirurgia, e depois que fez a cirurgia, a voz dela continuou do mesmo jeito. Exame, e o médico disse a mesma coisa. Nunca mais você vai falar como você falava. A família se angustiou, se reuniu, começou a orar e colocar diante de Deus. E minha mãe disse assim para Deus, Senhor, minha mãe sempre gostou de louvar a Deus. No aniversário dela, os filhos tudo querendo dar um presente, um dava um presente caro, outro dava outro presente, fazia isso, ela nem ligava. Eu ia comprar um CDzinho, levava um CDzinho de louvor, e ela dizia, eita, que esse foi o melhor presente, e vamos louvar, e os irmãos ficavam tudo bravos. Mas é porque a minha mãe sempre teve um coração adorador. Toda a vida que se converteu, sempre louvou o Senhor. E nesse momento ela disse assim para Deus, Senhor, como é que eu vou louvar o teu nome agora? Ai, irmãos, isso mexeu com os céus. Aleluia. Mexeu com os céus, porque 3 dias depois, quando ela acordou, a sua voz estava perfeita. Quando você confia em Deus, mexe com os céus. Não tem problema que Deus não resolva, não tem causa que Ele não entre. Mexeu com os céus, irmãos. Senhor, como é que eu vou louvar o teu nome agora com essa voz?
Não dá para ninguém ouvir, Senhor. Oh, glória a Deus. Passou o primeiro, o segundo. A angústia durou o terceiro dia, porque no quarto dia Deus fez um grande milagre. Não teve médico, não teve exame, não teve corda vocal, não teve papel, não teve nada, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ah, Jacó, se tu tivesse confiado, ia ser tão lindo. Ah, Jacó, se tu tivesse esperado, tu ia ver o que eu ia fazer. O projeto era tão lindo, Jacó, tu nem imaginava o que eu ia fazer. Mas eu sou tão misericordioso que eu vou te mostrar o que eu ia fazer. E Jacó cruzou as mãos. José disse: não, papai, não é assim. O mais velho está aqui. Ele disse: eu sei, meu filho, não é um engano, não. Eu sei, meu filho, não é um erro, não. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus só promete aquilo que Ele pode cumprir. Não tem nada que Deus prometa que Ele não possa cumprir. E não tem nada difícil para Deus realizar. Nesta manhã Ele diz para cada um de nós, para mim e para cada um de nós: porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para eu fazer? Será que a tua causa é difícil para Deus resolver? Para Deus solucionar? Confie, não somente aquele que prometeu é poderoso para cumprir a sua palavra. Passa céu, passa terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não cai um jovem, não cai um tio sem que tudo se cumpra. O teu Deus vela em cumprir com a sua palavra. Confie tão somente que quem prometeu é fiel, é poderoso e vai cumprir. Que aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir a sua palavra. Tremendo Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Espere, aguarde, confie, vai acontecer. O melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é palavra de homem, mas é palavra